um pouco de finanças, seja bem-vindo a mais uma do canal, referente àquela série sobre dicas e cuidados aí para que você use o seu cartão de crédito de uma maneira melhor. E hoje, conforme prometido, eu trouxe o estudo para que você entenda o que acontece quando você não paga o total da sua fatura de cartão de crédito. E pode ter certeza que existem milhares de pessoas que fazem isso, que encaram isso como um costume. Eu mesmo, inclusive, antes de ter adquirido esse conhecimento, eu pensava que quando vem a fatura que fala o pagamento mínimo ali, eu pensava, pô, que legal, né? O banco está me permitindo aí pagar um valor bem menor do que o total da minha fatura. Então, numa situação aí de não ter o dinheiro disponível, isso pode ser bem útil e prático. E eu já fiz isso, Hoje, nunca mais. Eu faço o possível para evitar isso. E você vai saber o porquê. E assim, existem milhares de pessoas, inclusive pessoas que eu amo, que às vezes fazem isso. Quando eu vejo isso acontecer, meu Deus do céu, me dá uma agonia, que eu me seguro aqui para não, não explodir, né? Eu fiz um levantamento e para ter certeza que não foi assim de imediato, porque eu entrei no site de vários bancos para buscar essa informação, mas não encontrei, né, porque são valores absurdos. E então eu resolvi ir direto na fonte. No site do Banco Central, em março, eu fiz o levantamento aqui de algumas instituições, peguei 10, para que você saiba quais são essas taxas de juros cobradas. Primeiro, para explicar, né, para quem talvez aí não esteja ciente, o que é essa taxa? Quando você tem o vencimento da sua fatura do cartão de crédito e que você não paga 100% dela, incide sobre isso uma taxa, às vezes incide multas também. Essa taxa é aquele valor adicional que você vai pagar quando você for honrar com o pagamento. Então vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem o cartão do Banco Inter, né? E aqui o propósito não é recomendar banco nenhum, é só trazer essa consciência. Então imagina que você deixou de pagar R$100 da sua fatura do Banco Inter. Você deixou de pagar R$100 e foi pagar esses R$100 depois de um ano. O que acontece? Depois de um ano, o valor que você vai ter que pagar é o que? É R$157. R$100 mais 57,20 aí de juros. Então, quase que o dobro do que você tinha aí de dívida, né? Que você acaba tendo que pagar para o banco. O banco agradece, com certeza. Eu também agradeceria se eu conseguisse aí ter uma taxa dessas de rendimento dos meus investimentos. Perceba que aqui embaixo nós temos aí o que? A Selic. Essa é a Selic de maio. Ela estava 2,75 em março. Eu já atualizei com o valor aqui para que a gente possa fazer essa simulação, para que você entenda aí, né? E essa taxa Selic é a taxa de juros basicamente do mercado de renda fixa. Tem o Tesouro Selic, o CDI também, tudo com base nisso. Então esse valor aqui de 3,50 é a taxa basicamente dos investimentos que você consegue. Só que não é ao mês, é a taxa ao ano. Ou seja, se você investiu R$100, no final do ano você vai ter, um ano depois, né, você vai ter R$103,50. Aqui você vê, nesse caso do menor deles é 3,8 ao mês, tá? 57,2, olha aqui, 160%. Então são valores altíssimos. E queria eu encontrar investimentos com essas rentabilidades aí, né? Às vezes quando a gente consegue 110%, 120% do CDI na renda fixa, já estamos dando pulos de alegria. E você vai perceber a diferença que os juros compostos têm, né? Tanto para você que está investindo, está acumulando patrimônio, quanto para você que está devendo. E nesse caso é para mostrar para você que está devendo. Vou aqui escolher um banco, no caso aqui estou escolhendo o próprio Itaú Card. Se tem um banco aí, fala o seu banco, a gente faz uma simulação aqui com o seu banco também, tá? A planilha aqui está bem automatizado. Vou pegar no Itaú. A taxa de Itaú é 157% do CDI. Isso é basicamente quase 4.500% da Selic. Esse é o dinheiro que o banco ganha daquelas pessoas que não pagam a fatura, tá? Vamos considerar que você tem uma dívida de R$100 com o banco. Você não pagou R$100 do seu total da sua fatura e deixou lá. Às vezes você fechou a conta, a pessoa que tinha sido cancelado o seu cartão de crédito, e aí nem entrou mais no site, não recebeu as faturas, mudou de endereço, a fatura não vinha, sei lá. Você não sabia que deixou de pagar R$100 dessa fatura.
Ó, se você, em um ano, né, como eu tinha falado, você vai ter que pagar o quê? 257. R$ 100, que é do que você realmente gastou, que tem que pagar. E mais 157 do banco, porque você ficou devendo para ele, então ele te cobrou essa taxa aqui de 157%. Em um ano até que não é tanto, né? Agora de repente você ficou 10 anos sem pagar esses R$ 100 aí pro banco, e ele foi se acumulando juros sobre juros. Quanto será que deu, hein? Opa! Aí. Quem aqui que fala que não é possível conseguir 1 milhão? Nesse caso aqui, o banco consegue. E quantos milhões que eles não conseguem aí, né? Se com R$ 100 ele conseguiu um valor desse de 1 milhão, imagina o que acontece aí com outras situações. Vamos simular com outro banco aqui para que você tenha uma ideia também. Vamos fazer o Banco do Brasil, 640 mil, mas mesmo assim era R$ 100. R$ 100 que deixaram de ser pagos aí em um ano. Banco Bradesco, vamos ver o menor aqui, o Banco Inter. Banco Inter, cadê ele? Ele não aparece aqui, tá aqui, ó. Banco Inter. Tá aqui, vira 9 mil. Você percebe a importância da taxa de juros. Só que essa taxa não é uma que você precisa perceber e considerar. Essa taxa é uma que você não precisa. Você tem que considerar para você nunca pagar ela. Honra sua fatura sempre 100%. O que acontece? A pessoa que está sempre pagando um valor menor do valor total da fatura, ela vai estar dando esses juros para o banco. Seja em um mês, 2 meses, 3 meses. Onde ela poderia estar usando esse dinheiro para outro fim, até investindo, né? Fazendo o dinheiro trabalhar para ela, não dando dinheiro para os outros, né? A gente acorda cedo, trabalha que nem um louco, às vezes estuda, e aí de repente fica, né, gastando esse dinheiro sem perceber. E assim, às vezes a pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai pagando o mínimo da fatura, e aí esse valor vai correndo, e às vezes ela não percebe. E assim, com R$ 100 você percebe o tanto que ela não se transformou aí em 1 milhão, mais de 1 milhão em alguns casos. É como aquele pedacinho de neve, né? Que aquela bola de neve que está caindo do penhasco, que ela no final vira uma avalanche e destrói tudo lá embaixo. É a mesma coisa que acontece aí. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E honre sempre as parcelas do seu cartão de crédito, sabe? Se você não tiver o dinheiro, bom, primeiro, não gaste. Rasgue o cartão. Quem nunca rasgou o cartão? Eu já cheguei a rasgar o cartão de crédito meu, com as pessoas também. Eu já também fui, uns anos atrás, talvez eu fui meio indisciplinado com isso. A gente, é aquela lei do consumismo que eu comento em vários vídeos, né? Que a gente compra coisas com dinheiro coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para sermos que não somos e impressionar pessoas que às vezes nem sequer conhecemos ou gostamos, né? Enfim. Então reduza suas despesas. Se você entrou nessa e está hoje numa situação aí terrível, onde você está devendo aí muito dinheiro para o banco por conta da sua fatura do cartão de crédito que já venceu, bom, o que eu sugiro? Não paga, conversa com o banco, fala para eles renegociarem a sua dívida, tá? Porque aí, o que acontece? Muitos bancos, eles têm o fechamento, né? E aí depois eles consideram isso como despesas e como perdas aí, né? O banco tem uma conta nos seus ativos que se chama provisões de devedores duvidosos, né? Então são dinheiros que ele prevê para, principalmente em momentos de crise, né? Essa provisão aumenta para que a pessoa não aqueles casos de que não são pagas, né, as despesas, tarifas, enfim, não são honrados os compromissos. Então eles possuem isso, e quando às vezes já passa um ano ou dois, isso já é considerado como uma despesa no resultado do banco. Então depois o que vier é lucro. Então o banco ele tem interesse de negociar essa dívida com você, para que você pague, para que você fique com o seu nome limpo e que você possa inclusive fazer outros empréstimos ou financiamentos, enfim. Então é viável para você e é viável para o banco. Em muitos dos casos dos bancos, quando eles têm esses casos, essas dívidas, eles vendem essas dívidas para outras empresas, e essas outras empresas que vão negociar com você. E também há interesse para elas, porque o que elas estarem conseguindo de retorno, para elas também vai ser o lucro que elas vão conseguir com base nesse valor que elas discutiram e definiram com o banco. Faça isso, reduza os seus gastos, cuidado com excesso de compras parceladas, isso é um perigo, porque você vai comprando e em 10 vezes vai dar só R$ 100, né? Dá pra encarar. Essa outra aqui também, pô, uma bicicleta, tô querendo comprar.
Assim, a tentação vem e é muito fácil. Só que às vezes chega situações de que mal veio a fatura e você já gastou todo o seu salário que você não tem como honrar aí o pagamento dessa fatura. Então nesse caso, a dica é não gaste, tá? Se gastou demais, não tem como pagar, converse com o banco. Na pior das hipóteses, consulta aí uma forma de fazer talvez um empréstimo, né? Porque se você negociar um empréstimo para pagar a sua fatura, que pode ser até uma das alternativas que o banco te dá, você vai ter uma taxa bem menor que essa. E aí no final das contas você vai deixar de pagar todo aquele valor que você não gastou. Não é justo, né? E assim, essa é uma maneira que o banco também tem de se proteger. Porque imagina se os bancos começassem, né, a fornecer os cartões de crédito para as pessoas e as pessoas estivessem gastando aí deliberadamente e não pagassem as faturas. O que ia acontecer? O banco não ia ter banco funcionando e os bancos iam quebrar também. E aí a gente também ia se dar mal porque também não íamos ter crédito. Então tudo tem o seu benefício, né? Todas as partes têm uma intenção boa por trás aí disso. Espero que você tenha gostado. Se tiver interesse em obter essa planilha, se inscreva no canal aí, me manda uma mensagem de que você tem interesse, passe seu e-mail. Talvez eu peça alguns dados aí para te cadastrar aqui no meu banco de dados, mas eu te mando essa planilha e quem sabe outras aí que vão vir. Espero que com esse vídeo eu tenha trazido a consciência para que as pessoas aí, se estão numa situação ruim, que elas saibam como encontrar alternativas, caminhos alternativos, como o GPS, né? Se tem uma obstrução no caminho, ele vai aparecendo outros caminhos para que você gaste menos e não pague esses juros cavernosos ao banco. E para aquelas pessoas que talvez tenham o hábito que não saibam do impacto, né? Veja que o que R$100 pode fazer, né? Dependendo da taxa de juros. Vou pegar aqui o Santander, por exemplo, que é a maior deles. Veja que o que não pode acontecer, virar mais de 1 milhão. Então, o que é melhor, dar esse 1 milhão para o banco? Ou eu, talvez, né, ter esse 1 milhão? Lógico que vai demorar mais tempo com essa taxa, mas é possível, é possível. E quando eu comecei a estudar isso, foi quando eu comecei a enxergar de que é possível realizar qualquer sonho que você tenha na sua vida, desde que você acredite. Não crie cartões de crédito de monte, porque também aí virou uma confusão, que você não sabe qual vence no dia 15, e aí tem aquele que vence no dia 20, e aí no final você acaba sempre atrasando uma fatura ou outra, e aí então o banco também vai agradecer. Mantenha sempre seu nome limpo. Bom, isso daí talvez seja assunto para um outro vídeo. Espero aí que você tenha gostado. Comente aí, dá um like, compartilhe, para que as pessoas também tenham ciência e para que a gente consiga melhorar a educação financeira aqui no nosso país, para que a gente tenha mais prosperidade na nossa vida e com a nossa família. Um grande abraço, até logo.